Nós realizamos, na semana passada, uma grande atividade aqui no Petróleo Portela para desmascarar a farsa do déficit da Previdência. E eu assumi o compromisso, naquela oportunidade, de ler uma carta à nação, escrita por especialistas, por economistas, por auditores, por advogados, que conhecem com profundidade essa questão. E o teor da carta, senhora presidenta, chamado Carta de Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. O título: Queremos o Ministério da Previdência de volta. Ele é nosso, ele é dos trabalhadores. No dia 31 de maio de 2016, estiveram reunidas 56 entidades, entre elas centrais, sindicatos, associações, todas as centrais, organizações classistas, Instituto de Especialistas, apoiando o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. E com o apoio da sociedade, lotou o auditório Petróleo Portela do Senado Federal com mais de 1.000 dirigentes. Dentre as palestras, uma irresignação imperou: o grave ato do presidente em exercício de, por fim, extinguir um dos mais importantes e antigos órgãos do Poder Executivo Federal, o Ministério da Previdência Social. Responsável pelas políticas de direitos sociais nacionais, regionais e até municipais, pelo impacto do pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas e outros. Agora, os trabalhadores segurados da Previdência e os aposentados e pensionistas perderam a força política que tinham para a manutenção de seus direitos. Dizem eles, mais grave ainda se torna a extinção deste ministério, quando da iminência de uma possível reforma previdenciária, na qual propostas circundam apenas a restrição e a extinção de direitos, sem citar ou explicitar as razões de gestão dos recursos da Seguridade Social para a manutenção dos direitos por ela geridos. Outro ponto que restou muito claro é que o argumento do déficit é um mito irresponsável, um engodo político que induz o erro, o Estado e a população, com efeitos nefastos para a sociedade, que a cada dia perde mais confiança na Previdência Social e acredita até mesmo que uma mentira dita tantas vezes dê a impressão que ela está quebrada. Isso interessa somente ao sistema financeiro, ou seja, aqueles que querem a privatização da Previdência. Estudos realizados por especialistas nacionais demonstram claramente: não há déficit na Previdência Social, provando que a falácia surge do ato inconstitucional do governo federal ao desrespeitar o artigo 95 da nossa Constituição e desconsiderar que a Previdência e o seu consequente custeio fazem parte de um sistema integrado, da onde? Da Seguridade Social, o qual, analisado de forma ampla, demonstra que há um superávit médio de 50 bilhões de reais. Onde foi parar esse superávit? Senhora presidenta, é 50 bilhões por ano. E esse acumulado, onde ficou? Ainda mais preocupante é o fato dos governos omitirem nos cálculos o rombo causado por suas políticas econômicas que apenas favorecem o lucro do sistema financeiro, em especial no pagamento dos juros da famosa dívida pública. As renúncias, isenções fiscais geram aos caixas da Seguridade Social um decréscimo de arrecadação enorme, que beneficia apenas os grandes conglomerados, colocando em risco todo um sistema.
senhor presidente, mas em vez de reformar a gestão de recursos mediante uma reforma das políticas do governo, pretende atacar, como sempre, a classe média e os mais pobres, retirando destes direitos necessários à mínima manutenção existencial, enquanto a Constituição resguarda que o Estado brasileiro deve tutelar o bem-estar social, que vai muito além da simples manutenção da vida. Esta frente, que eu tenho a satisfação de coordenar, junto com um grupo de entidades e também deputados, tem, senhor presidente, de ser o meio de interlocução, debate e diálogos técnicos, sociais e políticos em defesa da manutenção dos direitos sociais, da busca de uma gestão transparente das receitas e despesas da Seguridade Social, sempre objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, pública e solidária. Essa plenária, senhora presidente, que Vossa Excelência participou, como sempre, apoiando, reafirmou a nossa indicação como coordenador dessa frente mista. E por que mista? Porque é deputados e senadores, entidades e associações, e também ratificou o nome do deputado Arnaldo Faria de Sá como coordenador na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, foi deliberado no evento do lançamento que as políticas da reforma devem ser e se ater aos seguintes pontos. O que nós defendemos? Revisão do financiamento da Seguridade Social, especialmente quanto à desoneração da folha de pagamento, sem o correspondente repasse dos recursos da contribuição substitutiva, que seria, no mínimo, em torno de 4% a 4,5% e não 2%, como muitos querem. Revisão das renúncias e desonerações. Revisão da DRU. Por isso, votaremos contra aqui essa iniciativa, que os recursos da União possam ser retirados até 30% da própria Seguridade Social. Revisão do modelo administrativo judicial de cobrança de dívidas ativas da contribuição sociais e previdenciária, que desvia recursos da destinação constitucional específica da Seguridade Social, senhora presidenta, que pode chegar a R$1,5 trilhão de reais. Implantar a educação previdenciária no nível médio e básico, junto à educação financeira, e em âmbito superior, tornar obrigatória a cátedra de Direito Previdenciário nas faculdades de Direitos. A Previdência Social deve deixar política de governo, para se tornar política de Estado, com segurança jurídica, respeito ao direito adquirido e a sua consequente expectativa e perenidade na legislação, sem reformas impensadas a cada mandato, eu diria, irresponsáveis. A Seguridade Social é superavitária. Queremos de imediato o retorno do Ministério da Previdência Social. Senhor presidente, a conta dessa leniência para com os devedores da Seguridade Social e com as políticas de renúncias e desonerações não pode ser jogada nos ombros, mais uma vez, dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. Por mais que esses ditos arautos do déficit da Previdência possam reafirmar, a sociedade brasileira sabe que isso é uma farsa. Basta, queremos a nossa Previdência de volta. Senhora presidenta, com essa mesma visão, eu informo que nós viajaremos mais uma vez o Brasil, e vamos ao seu Piauí, com certeza, com dois objetivos: garantir a Previdência Social pública, por isso é a Frente Parlamentar Mista, e também garantir todos os direitos dos trabalhadores, ou seja, nenhum direito a menos, já que eles querem revogar a CLT, principalmente com a frase do negociado sobre o legislado. Nesse sentido, estarei em Minas Gerais, estarei no sábado de manhã em São Paulo, participando de um evento com esse objetivo,
Na sexta-feira à tarde estarei em Minas Gerais. No sábado pela manhã estarei em Goiás com o mesmo objetivo. Em Goiás, um ato promovido pela Anfip. Em Minas Gerais, promovido pela COBAP. E em São Paulo, um ato nesse sentido promovido pela Central, que tem como presidente o líder Patá, que também me ligou hoje ainda, dizendo que eu posso contar com todas as centrais, todas, em relação a essa luta em defesa dos trabalhadores e da nossa Previdência. Deixo aqui, junto ao documento, um documento da Anfip, junto ao pronunciamento, com o título bem grande: A falácia do rombo da Previdência. A quem interessa uma nova reforma de uma Previdência que é superavitária, a Anfip aqui deixa dados e números da onde nós construímos essas informações. Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira de quem? Do Governo Federal, CIAF. Extração: Siga Brasil. Para os dados do RGPS, fluxo de caixa do próprio Ministério da Previdência Social. Aqui então fica claro que a nossa Previdência não é deficitária. Queria ainda, senhora presidenta, aproveitando os últimos 10 minutos, de deixar registrado um pequeno balanço desses primeiros meses da Comissão de Direitos Humanos. Fechamos o primeiro semestre desse ano. Antes mesmo de fechar o primeiro semestre, podemos já informar que a Comissão de Direitos Humanos realizou 77 reuniões. 45 foram audiências públicas, 11 reuniões deliberativas com projetos, mais outras tantas reuniões para aprovar requerimentos, 13 reuniões para debater a Frente Parlamentar Mista da Previdência. E aí também entraram as reuniões para discutir a Frente Parlamentar Mista em defesa dos trabalhadores. 7 diligências nos estados, uma aqui no DF, onde o eixo principal foi a terceirização. Senhora presidenta, queremos afirmar que esse ato no Petróleo Portela que eu discorri, com a presença de 1.000 dirigentes, foi fruto desse trabalho coletivo de senadores e deputados e do movimento social. Informo também ainda que já estamos marcando para esse ano mais 15 diligências nos estados para debater direito dos trabalhadores, previdência social, trabalho escravo, terceirização, negociado acima do legislado, direito das mulheres, combater a violência em relação às mulheres e à própria democracia. Já estão marcadas as 3 primeiras diligências. A primeira delas vai acontecer em Curitiba, no Paraná, no dia 16, na Assembleia Legislativa. No dia 17, em Santa Catarina, Florianópolis, também na Assembleia Legislativa. No dia 20 de junho, vai ser no Rio Grande do Sul, na capital, no grande espaço público que lá temos chamado Centro de Eventos Casa do Gaúcho. Até o fechamento do mês de julho, já temos agendadas outras tantas reuniões e audiências públicas, onde pretendemos completar ainda esse ano a passagem por mais de 20 estados, debatendo o que aqui eu falei, direito dos trabalhadores na sua amplitude, a previdência social e a própria democracia. Por fim, senhora presidenta, eu ainda quero aproveitar esse encerramento, meus últimos 5 minutos, para falar também do dia 5. 5 minutos do dia 5. Domingo 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, que eu acho que as agendas deveriam também discutir essa questão do desenvolvimento sustentável. Senhora presidenta, nas grandes, médias e pequenas cidades,
nas mais distantes localidades, de uma forma ou de outra, de maneira peculiar, ocorreram debates e atividades com a finalidade de reflexão sobre a condição da natureza dos nossos rios, oceanos, campos, florestas, montanhas, e tendo os seres vivos como centro do universo, e a responsabilidade da raça humana, principalmente na preservação ambiental, de tomada de atitudes que possam servir de modelo para as presentes e futuras gerações. A humanidade e o meio ambiente foram sonhados, esculturados e pintados com as mais puras cores que Deus reservou para uma aquarela, num pequeno espaço do nosso cosmos. Um faz parte do outro, um é o espelho do outro. Eles se entrelaçam, se abraçam, são matéria e energia, comungam a mesma existência, a existência do vento balançando as palmeiras e das crianças balançando no parque ou nos quintais das casas. Se há toda essa relação, por que então o mundo anda tão triste, tão calado? Quanto aos crimes que devastam o verde, poluem as águas e matam de fome cerca de 30 mil pessoas todos os dias. Segundo a FAO, hoje há cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. Pelo desrespeito ao meio ambiente, porque se acariciassem, se amassem, se tocassem, se soubessem fecundar a terra, daí nós tiraríamos alimentação para toda a população do mundo. Quando a gente ama, a gente se envolve. Quando a gente gosta, a gente cuida. E assim falamos que quando a felicidade é tão grande, é impossível guardá-la somente dentro do nosso peito. É assim que nós tínhamos que tratar o planeta Terra, em toda a sua amplitude e todo o ecossistema. Se isso fosse feito, tudo seria diferente. Senhora Presidenta, para mim, a humanidade perdeu um pouco da sua consciência, do seu destino traçado por aquele que está lá no alto. E esse pouco é capaz de gerar muitos medos e desilusões e pregar, nos anos vindouros, muitos arrependimentos pela própria mão do homem, apesar da orientação daquele que, com a sua energia, ilumina nós todos aqui embaixo. Somente nos últimos 10 anos, 13 milhões de hectares de florestas nativas foram devastadas no mundo, o que representa 17% das emissões globais de gás e de efeito estufa, um número maior que o setor do transporte. As maiores perdas de áreas verdes entre 2000 e 2010 foram registradas na América do Sul e na África, registrando de 4 a 3,4 milhões, 4 a 3,4 milhões de hectares que perdemos. A Oceania também teve uma grande perda de florestas e rios, mas por motivos naturais, devido à grande seca que atingiu a Austrália desde o ano 2000. Por outro lado, a Ásia ganhou 2,2 milhões de hectares ao ano na última década em função das ações sábias, inteligentes, competentes de reflorestamento em grande escala na China, Índia e no próprio Vietnã, aumentando assim a sua superfície florestal em cerca de 4 milhões de hectares por ano nos últimos 5 anos. Nos Estados Unidos e na América Central, a superfície florestal permaneceu estável. Na Europa, houve crescimento da área verde. Mesmo o Brasil, diminuindo as áreas desmatadas, processo iniciado na década passada, continuamos em primeiro lugar, infelizmente, no ranking do desmatamento no mundo.
Entre 2000 e 2005, foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 3,6% das perdas de floresta no mundo todo. É importante frisar que a Amazônia Legal tem o menor desmatamento nos últimos 23 anos. Mesmo assim, senhora presidenta, é da maior gravidade. O que aconteceu entre agosto de 2009 e julho de 2010 foram cerca de 6,4 mil quilômetros quadrados que perdemos. Esse número antecipa, em 5 anos, a meta e que nos deixa muito preocupado com as mudanças climáticas. Na região da Operação Argo Verde, que levou 2,2 ações em 43 municípios, que mais desmatam a Amazônia, a taxa é de 23% menor, pelo menos, em relação ao período anterior, de 2008 a 2009. O poder público e o setor privado são responsáveis pela elaboração de agenda de sustentabilidade e articulação também. Pois é através desses planos e metas que podemos esboçar um mundo melhor para todos. Porém, o homem consciente da sua responsabilidade de habitante do planeta Terra é o mais importante em todo esse processo. A consciência, para o pensador João Luiz Lorda, não é a decisão de como devemos agir. A decisão vem depois e consiste em seguir ou não o juízo da consciência. A consciência não é a decisão da vontade. E eu me atrevo a dizer, para encerrar, senhora presidenta, que a consciência é o desejo que nasce do coração. Um agricultor, Delton Luiz Lucas, de 75 anos, plantou ao longo da sua vida mais de 11 mil árvores às margens do rio, que banha sua pequena propriedade no interior de Santo Ângelo, região missioneira lá do meu Rio Grande. Ele tem por hábito acordar cedinho, às 6 da manhã, chama a companheira Marta Corsa Luca, de 74 anos, para tomar chimarrão. Em seguida, os dois tomam café e vão cuidar das árvores, plantações e animais. Delton estudou até a 4ª série do ensino fundamental, mas tem uma consciência que inveja a muitos intelectuais. Muita gente questiona o porquê de não derrubar as árvores. Poderia ganhar muito dinheiro. Isso não me interessa. Eu quero defender o meio ambiente. Eu quero defender o meu planeta, olhando para as gerações futuras. O meu exemplo eu gostaria que muitos seguissem. Um pode dar o exemplo para o outro, um deve ser o espelho do outro, e assim nós caminharemos na construção de um mundo melhor para todos. Senhora Presidenta, a última citação. Nós acreditamos que sempre devemos olhar para o horizonte e deixar que o sol nos atinja com seus fachos de luz. Buscar o entendimento para que todos, independentemente de suas origens, tenham oportunidade e direitos iguais segurados. Foi-se o tempo dos extremos das ideias, da Guerra Fria, ou você era a favor ou contra. Temos que conversar, dialogar, discutir e apontar caminhos para melhorar a vida de todos. Cabe a nós termos altivez, pensamento, avançarmos para olharmos o Brasil como uma grande nação. Essas condições estão em nossas mãos, em nossas mãos, em nossas mãos. O presente e também o passado. E o futuro, nós é que vamos construir. É bom olhar para o passado, esculpir a pedra crua para olhar para o futuro. Senhora Presidente, aqui eu termino, até porque ninguém pode ser contra o barulho das águas, abrindo caminho por cascatas e vertentes. Ninguém é contra o canto dos pássaros, o labirinto dos matagais. Ninguém é contra olhar o lindo bailar do nadar dos peixes. Nenhum de nós é insano ao ponto de não reconhecer o valor daqueles que têm as mãos calejadas, a pele queimada pelo sol e abençoam, semeiam a terra para que o fruto possa nascer.
Senhora Presidenta, obrigado pela tolerância de Vossa Excelência. Considere na íntegra os meus pronunciamentos e eu, com muita satisfação, agora vou presidir para ouvir a grande senadora Regina Souza.